noite, graça e paz, irmãos e irmãs. Queria convidar você a se juntar conosco nesta noite, neste culto de adoração ao Senhor, para que Deus seja o único a ser exaltado e louvado em nossos corações, em nossa vida. Grande Deus e eterno Pai, vem estar conosco, Senhor Deus, mais uma vez te rogamos, para que possamos, ó Pai, honrar o Teu nome em toda a nossa vida, em todo o nosso viver, onde nós estivermos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queria convidá-lo a abrir as suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 21. Nós iremos ler até o verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Que o Senhor aplique em nossos corações a porção da sua palavra. Louvemos ao Senhor, porque Ele é o único ser que merece todo o nosso louvor. Amém. Efésios 2, versículos 8 e 9 diz assim: Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo, descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça, simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou abismo e sem hesitar estendeu-nos a
se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Amém, Jesus. Glória a Deus. Essa música que nós iremos cantar fala do sacrifício do Senhor Jesus, aquele sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário, sofrendo, morrendo, para que nós tivéssemos a vida eterna. E hoje, nesse dia especial, relembramos o sacrifício, a morte do Senhor, até que Ele venha para buscar a sua igreja. Louvemos ao Senhor. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouro desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouro desta terra, incomparável és pra mim.
amor, por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor na beleza da sua vontade. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de
roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Vamos adorar ao Senhor neste momento com as nossas contribuições, dízimos e ofertas. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a palavra do Senhor, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. Nós estaremos lendo do verso 1 até o verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Que possamos adorar ao Senhor, louvar o seu nome também com as nossas ofertas, para a manutenção da casa do Senhor aqui na terra. Louvemos a Ele, engrandeçamos o seu nome. Amém. Boa noite. Pai, agradeço a Deus todos os dias por ter você como pai. Você é um exemplo para mim. Parabéns para todos os pais. Qualquer dor, um abraço teu, que
minha querida irmã, graça e paz, boa noite. Vamos refletir um pouco na palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu estava meditando, pensando no quanto nós precisamos nesse momento de estar focado, do quanto nós precisamos nesse momento de estar centrado no Senhor Jesus, na palavra do nosso Deus. E eu estava meditando na passagem lá no primeiro capítulo do livro de Josué, que nós vamos trabalhar alguns versículos hoje. Eu quero te convidar a começar lendo comigo desde o primeiro versículo, que diz assim: Josué, capítulo 1, versículo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o Mar Grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Pai amado e santo, fala conosco nesse momento, Deus. Que o teu Santo Espírito esteja dirigindo, Senhor, a nossa voz, a nossa boca, o nosso coração e os corações, Senhor, que estão a meditar na tua palavra, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Queridos, eu estava meditando e pensando do quanto estava sendo difícil para Josué. Vamos começar pensando em algumas coisas. Moisés havia morrido. Moisés, o seu líder, o seu mentor, o seu guia aqui na terra. A gente começa a ver as dificuldades que se apresentam. Josué, como novo líder, perde o seu referencial. Josué, um homem que havia nascido escravo. Moisés, apesar de ter nascido escravo, ele foi ensinado e foi colocado sempre na posição de príncipe. E ele foi crescendo e aprendendo. Já Josué era um homem que sempre havia sido escravo. E ele tinha a missão de levar esse povo até a terra prometida.
Mas em primeiro lugar ele teria que animar aquele povo. Quando nós começamos a olhar para as questões que podem implicar em dificuldades, nós podemos ver que somente na dependência de Deus nós conseguiremos atravessar o grande rio, nós conseguiremos nos apossar daquilo que o Senhor Deus nos promete, nós conseguiremos chegar no lugar em que o Senhor Deus quer que estejamos. A princípio comecei a pensar e a ver que seria um recomeço. Seria um recomeço, porque a primeira etapa já estaria feita, já teria acontecido. O povo já havia saído do Egito. O povo já tinha visto os milagres de Deus, inclusive o próprio Josué. Josué sabia de todos os milagres de Deus, mas nesse momento ele estava à frente para direcionar o povo. E quando começamos a olhar a trajetória desse homem, Josué é uma espécie de Jesus naquela época, um libertador, um salvador, aquele que colocaria as pessoas no lugar onde Deus queria que eles estivessem. Quando começamos a olhar primeiramente, vemos que o nome Josué quer dizer salvação, ou Jeová é salvação. Mas antes, Josué tinha o nome de Oséias, que era somente salvação. Mas quando nós olhamos a salvação em Deus, quando nós olhamos a salvação a partir do que Deus pode e daquilo que Ele prometeu para nós, nós podemos ficar muito mais confortáveis. Talvez, olhando para os nossos dias, olhando para você olhando para dentro de si, talvez você esteja dizendo: nesse momento eu estou sentindo muita dificuldade, porque eu perdi o que me dava conforto, porque eu perdi um ente querido, porque eu perdi a estabilidade que eu tinha no meu emprego, porque a minha estabilidade emocional não está mais, eu não tenho mais, porque o filho que estava na minha casa hoje não está mais, porque o pai que me dava segurança não está mais comigo, porque os meus familiares que estavam perto de mim hoje já não estão mais, talvez acometido até mesmo dessa doença do momento. Quando a gente começa a olhar para Josué também, vemos que Josué tinha desafios enormes. Ele teria que lutar. Ele teria que vencer desafios. Ele teria que atravessar dificuldades. Josué era um soldado. Interessante que na primeira batalha, lá no livro de Êxodo 17, do versículo 8 ao 16, conta a história que ele foi derrotado pelos amalequitas. Em torno de 2 meses depois, sair do Egito. Ele era um general e estava à frente da batalha. E a gente começa a olhar para algumas características daquele homem. Ele era um soldado. Também lá no Êxodo 24:13, mostra que ele era um servo. Um servo que servia diretamente a Moisés. E quando nós vamos mais adiante, e vemos lá
no livro de Números, no capítulo 13, vemos também que ele foi um espia. Quando ele estava se aproximando da terra prometida, Deus mandou ele com mais 11 para espiar a terra. Na terra de Cades Barnea, nas proximidades de Canaã. E Josué se torna o sucessor de Moisés, porque diante de todos os acontecimentos que tiveram antes, Deus estava moldando, preparando aquele homem para o novo desafio. E eu quero perguntar para você: você está vivendo um novo desafio? Você está vivendo um recomeço? Muitos estão dizendo que depois dessa pandemia teremos que recomeçar em alguns aspectos, no nosso emocional, na forma de olhar para as outras pessoas, na forma até de se comportar em público, na forma de você poder estar estendendo a mão, porque foi um momento de dificuldade para muitos, onde muitos não ajudavam e passaram a ajudar, passaram a olhar de forma diferente. E eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Se de alguma forma você teve perdas, Josué também teve perdas. Mas entendendo que foi o plano de Deus, permissão de Deus. E se Deus tirou algumas coisas de você, deixe que o Senhor Deus sepulte, para que a sua obra continue em você. Sepulte para que a sua obra, a obra do Senhor Jesus Cristo, continue na sua vida. Quando nós começamos a olhar e ver os prodígios e os sinais, assim como Josué viu, primeiramente ele pode ter, não sei se ele estava diretamente, mas as ocasiões foram relatadas para ele. Quando Deus começa a trazer as pragas, quando Deus começa a fazer, a mover situações para que o faraó mudasse, quando até é transformado um cajado numa serpente, quando as provisões de Deus chegam no deserto, quando todos os acontecimentos, quando se abre o mar e o povo passa a pé enxuto, quantos prodígios e maravilhas você tem visto da parte de Deus? O livro de Josué, ele trata justamente de um recomeço para o povo de Deus. E eu quero dizer para você hoje, nós estamos precisando de um recomeço. 40 anos vagando no deserto. 40 anos vendo a provisão de Deus. Mas aí, para chegar aonde Deus quer, precisamos continuar. Perdas teremos. Afastamentos acontecerão. Mas Deus tem grandes coisas para você. Talvez você esteja olhando para coisas que têm acontecido, coisas materiais que você tenha perdido. Mas Deus, Ele tem tesouros espirituais para você. Tem maravilhas para trazer para a sua vida. Tem grandes coisas para que você
se apegue e viva. Lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Talvez momentaneamente você esteja perdendo coisas materiais, mas bênçãos espirituais têm chegado da parte de Deus para você e para mim. Bênçãos espirituais têm chegado da parte de Deus para que possamos reconhecer que não conseguiremos atravessar os desafios dessa vida sozinho. Josué tinha 3 grandes obstáculos ou desafios. Mas quando os obstáculos e os desafios chegam, o Senhor Deus também nos avisa e nos capacita para que possamos vivenciar esses obstáculos. No versículo 3 e 4, diz assim: Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o mar grande, na direção do poente do sol. Aí eu pergunto, vocês sabem quem eram os heteus? Era do povo cananeu, conhecido também como os amorreus. Era uma tribo muito poderosa naquela região. Mas se Josué ficasse somente olhando para o poderio que aquela tribo tinha, ele nunca chegaria ao que Deus prometeu. Ele nunca chegaria. Olha os desafios que se apresentavam. Ele precisava cruzar o rio e se apropriar da terra e derrotar os inimigos. Dividir a terra entre as tribos, a terra que por herança Deus havia dado para o seu povo. E quando nós começamos a perceber que os desafios estão à nossa frente, quem nós precisamos recorrer? Interessante que se você começar a olhar, no versículo 6, diz assim: seja forte e corajoso. No versículo 7, diz: tão somente seja forte e muito corajoso. E no versículo 9, diz assim: não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não se amedronte. Não se desespere. Não veja estímulo pela dificuldade, estímulo para que você venha desistir. Mas se estimule no que Deus está proporcionando e tem prometido para você. Naquela época as pessoas estavam buscando a terra prometida. Mas assim como nós já lemos, as bênçãos espirituais já chegaram para nós. Nós só precisamos perseverar, continuar, para que possamos chegar na Jerusalém celestial, na nova Jerusalém adornada. Meus queridos,
Quando nós olhamos versículos 3 e 4, Deus prometeu uma terra para Israel. E quando Deus promete algo para você, você já deve entender. Você já deve contar com que isso já aconteceu. Isso é usar a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. A certeza daquilo que não se vê. É olhar percebendo que Deus já lhe deu. Deus já fez por você. Deus já prometeu e eu já estou com essa certeza. Quando nós começamos a perceber que se nós fraquejarmos, nós visualizaremos somente as dificuldades. Nós visualizaremos somente a montanha que está à nossa frente. Nós visualizaremos o grande mar que está à nossa frente. Nós visualizaremos a tribo que é poderosa, que pode nos destruir. Mas o Senhor Deus já fez promessa para nós. Jesus Cristo, quando estava para subir aos céus, Ele disse que estaria conosco. O Consolador, todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando nós olhamos e vemos com grande possibilidade nós temos, porque o Senhor já nos fez mais que vencedores. Atravessar o Jordão, entrar num território inimigo, nos apropriar da terra prometida. Para que possamos fazer isso, precisamos deixar a incredulidade de lado, os temores de lado, porque são esses temores que irão nos causar a derrota. Não podemos deixar. Deus já havia concedido a terra. E é responsabilidade do seu povo dar um passo. Dar um passo de fé em direção à herança que foi prometida por Deus. Mas aí Deus fala com Josué, no versículo 6. Seja forte e corajoso. Versículo 7. Tão somente seja forte e muito corajoso. No versículo 9, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Não olhe, meu querido, não olhe para as dificuldades, mas olhe para a herança de Deus na sua vida. E se nós fizermos uma analogia ao redor daquele povo que momentaneamente estava sem um território, sem terra, ao redor estavam tribos que queriam destruir, estavam povos poderosos, guerreiros. Mas eu digo para você, quem guerreia por você é o Senhor. Então somente seja forte e corajoso. Então somente não desista. Então somente aproprie-se da herança do Senhor na sua vida. Talvez você esteja dizendo,
que a herança de Deus sejam coisas materiais. Mas eu te digo que a herança de Deus para você estão nos lugares celestiais. Talvez coisas deste mundo estão seduzindo você. E as perdas que você teve tem feito você olhar e tentar relaxar. E tentar deixar aquilo que Deus fez no seu coração. Mas tão somente seja forte e corajoso. Não desista. Não desanime. Deus nos deu toda sorte de bênçãos espirituais. Efésios 1:3. Devemos dar o passo de fé e entender que essas bênçãos são nossas. Nós temos uma porta aberta, como diz lá no Apocalipse. E ninguém pode fechar essa porta. O Senhor Deus está nos mandando passar pela porta. Se você pensou que estava acabado, se você pensou que estava destruído, Deus propõe um recomeço para você hoje. Se na sua mente coisas têm seduzido você e você já deixou até de lutar, o Senhor diz para você hoje, então somente seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Quando Deus, Ele ergue o seu povo, quando Deus, Ele ergue a mim e a você, quando Deus, Ele chama a mim e a você, não é pensando que não teríamos mais as aflições, as perdas, os desencantos que nós podemos sofrer nessa terra. Mas era chamando para nos capacitar, para passar com Ele por todas essas provações. Assim como Deus animou a Josué, o Senhor está animando você. Os desafios vêm, mas se apegue a tudo que Ele prometeu. Todo lugar em que puserem a planta do pé eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não deixarei, não o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais dele. Então somente seja muito forte e corajoso. Mas o Senhor Deus faz um alerta para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. E quando nós olhamos para a lei,
Aí nós podemos olhar para Jesus, aquele que cumpriu a lei, que trouxe a graça e que nós estamos nele. E nós vivemos por ele. Olhe para ele, que você conseguirá atravessar e herdar todas as bênçãos espirituais que o Senhor promete para você. E eu quero estar encerrando nesse momento com você, meu querido, orando pela sua vida, minha querida, orando pela sua vida, apresentando ao Senhor as tentações que você tem sofrido, as perdas que você tem sofrido, os momentos que você tem fraquejado, os momentos que você tem olhado e tem dito, eu não consigo, porque eu percebo que tem muita coisa à minha frente e não consigo enxergar a Deus. Mas o Senhor está dizendo hoje para você, seja forte e corajoso, não tenha medo, que o Senhor estará com você nessas situações e você será vencedor. Vencedora em Cristo Jesus, aquele que nos amou primeiro. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você, pedindo a misericórdia do Senhor Jesus Cristo na tua vida. Pai amado e santo, nós estamos em tua presença, invocando o teu santo nome, porque muitos, Senhor, estão precisando recomeçar. Muitos estão precisando, Senhor, continuar do ponto onde parou. Muitos estão nesse momento, Pai, de um estímulo, Deus, e o Senhor é aquele que aquece o nosso coração. O Senhor é aquele que fala conosco, é aquele que trabalha na nossa mente. E eu te peço nesse momento, meu Pai, visita, Senhor, o meu irmão, a minha irmã, onde eles estão nesse momento, Pai. Encoraja, Senhor. Traz a força necessária, Deus. Traz o vigor, Senhor. Reforça, Senhor, as paredes, Senhor, para que eles não venham desabar, Senhor. Vem, Deus. Sara o coração, Senhor. Alegra, Senhor, a alma, Senhor, do triste, do oprimido, do cansado, do abatido, Deus. Talvez as perdas, Senhor, durante esses dias, tem feito a gente olhar para baixo, mas nós queremos e devemos continuar olhando para cima. Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nós já recebemos, Senhor, a herança, a vida eterna. Nós só precisamos, Senhor, continuar a nossa jornada aqui, até o dia que o Senhor quiser. Até o dia que o Senhor permitir que estejamos aqui, Deus. Pai amado e santo, visita cada um dos meus irmãos. Visita, Senhor. Alegra o coração. Cura, Senhor, o corpo, a alma, o espírito. E que mais e mais, Senhor, nós possamos ver os testemunhos do que o Senhor fez em suas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço e agradeço, Senhor, pela oportunidade que eu tenho, Senhor, de estar em tua presença. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo presente que o Senhor me deu, de poder ser pai. E nesse dia nós lembramos, Senhor, daquilo que o Senhor nos presenteou. Muito obrigado, Deus, pela minha filha, Letícia. É um presente, Senhor, que o Senhor me deu. Eu quero agradecer, Deus, porque nesse dia de hoje, a minha esposa está aniversariando, Deus. Muito obrigado. O presente, Deus, quem recebeu fui eu. Muito obrigado, Pai.
Muito obrigado, Deus, porque o Senhor me deu um pai nessa terra. O distanciamento, Senhor, já vão fazer 18 anos. Mas muito obrigado, Deus, pela convivência, pelo amor demonstrado, pelos ensinamentos, Senhor, que o Senhor permitiu que Ele me desse, Deus, o meu Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, por cada pai, Senhor, da nossa comunidade, cada pai que está assistindo, Senhor, que está cultuando junto, Deus. E eu te peço a tua bênção, Senhor, sobre cada pai, Senhor. Que possamos, Senhor, ser o sacerdote do nosso lar, direcionando, Senhor, aquilo que o Senhor quer. Fazendo aquilo que o Senhor quer. Que façamos, Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Nesse momento, nós iremos estar celebrando a ceia do Senhor. Você já preparou o seu pão, o seu cálice, e nós podemos estar nos apropriando nesse momento daquilo que o Senhor nos deu. Primeira Coríntios, no capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios 11, 23. Que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o pão, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Hoje é um dia especial. Que esse pedaço de pão, ele simboliza o corpo do Senhor e é dado em favor de você, da minha vida. E esse cálice é dado em favor de você, da minha vida, pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelo perdão. E a graça do Senhor nos alcançou. E nós podemos celebrar, nos alegrar com a morte e a ressurreição do nosso Salvador, Jesus Cristo. E eu quero orar com você, agradecendo porque o Senhor Jesus resgatou você e a mim. E esse é o memorial. Pai amado e santo, te damos graças, Senhor, pela vida do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, porque nós podemos hoje participar da ceia. Nós podemos celebrar, Senhor, assim como a tua palavra diz. Nós fazemos isso em memória do Senhor Jesus Cristo. Continuaremos fazendo até o dia que o Senhor permitir nessa terra e chegarmos no céu para a grande ceia. Celebraremos com o Senhor Jesus Cristo. Sentaremos à mesa e eternamente reinaremos em glória com o nosso Senhor. Muito obrigado, Deus, pela rica oportunidade que nós temos de celebrar, de comemorar esse memorial em torno da tua mesa, Jesus Cristo.
Muito obrigado. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Coma do pão e seja grato ao Senhor. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Beba do cálice e agradeça. Muito obrigado, Deus, por essa noite, pelos louvores, Senhor, que nós cantamos e demonstramos, Senhor, através das nossas vozes, do teu filho Ricardo, da tua filha Magnólia, da Letícia, Deus. O quanto nós queremos agradar, Senhor, alegrar o teu coração com as nossas vozes, com o nosso corpo, com aquilo que nós podemos, Senhor, te exaltando, Senhor, te bendizendo, Pai. Pai amado e santo, eu te peço, Deus, nesse momento, Pai, que o teu anjo, Senhor, esteja, Senhor, acampando, Senhor, ao redor dos teus filhos. Que o teu Santo Espírito, Pai, prossiga com cada um de nós. Nos conduza, Senhor, em lugares altos. Que nós sejamos fortes, corajosos, Senhor, para vencer as batalhas do dia a dia, Senhor. Pai amado, Pai misericordioso, eu te peço, Senhor, uma semana de paz. Eu te peço, Senhor, um sono reparador, Senhor. Eu te peço, Deus, que tu nos dê a oportunidade para que possamos falar, Senhor, do teu amor àqueles que necessitam, Deus. Pai amado, muito obrigado por essa noite, por essa celebração, Deus. E nós queremos, Senhor, demonstrar, Senhor, exaltando o teu santo nome, glorificando o teu santo nome, dizendo que só tu és digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação, Deus. Cada um que está em casa, Pai, e glorifica o teu santo nome, Deus, e exalta e adora, Senhor. E nós sentimos a tua presença, Senhor, e nós sentimos que o teu Santo Espírito aquece o nosso coração, Pai. Pai amado, Pai misericordioso, bondoso, amoroso. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Amém. Que a paz de Cristo seja o juízo em nossos corações, visto que fomos chamados para viver em paz. Que o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o seu povo, hoje e para sempre. Amém. Amém, meu irmão. Tenha uma semana na presença do Senhor Jesus Cristo.